Opa, bloco de encerramento da nossa entrevista. Estou Com as substituindo. crianças. Isso. Estou substituindo o nosso querido Thiago da PG, está nos compromissos dele como CLT, né? Então estou assumindo a bancada. Estamos aqui com os pais dos nossos queridos alunos, né? Vou começar falando com o Thiago. Pode falar um pouco sobre a vida de pai de atleta? Eu sou o pai do atleta Vitor Quitano, né? Do Esporte Clube Praia Grande. E, cara, as dificuldades, assim, são todas imagináveis. Não é fácil, né? A gente vai descobrindo isso conforme o crescimento deles dentro das competições que você vai sentindo, né? Então, os custos são aqueles que todos sabem: hospedagem, transporte, mas tem os outros que Alimentação. as pessoas. Então, esses custos são os invisíveis. Todo dia aqui, eu, a Cíntia, a Sirlene, a gente tem que levar no treino, buscar no treino, alimentação. Então, assim, isso a gente nem computa, mas são gastos diários que nós temos. E quando chegam as grandes competições, aí tem um, né? Aí esses custos se Aumentam, né? elevam, né? Sim. Porque assim, potencializa com passagem aérea, hospedagem, né? Então, assim, não é fácil e são 3 leões por dia. Se matar um só, não dá. Ainda não resolve, né? Então, Sim. é mais ou menos por aí o dia a dia aí dos Mas, pais dos mas atletas. aí quando vocês veem aquelas criancinhas ali no tatame, competindo, dá aquele orgulho, dá aquela sensação, aquele É, negócio gostoso, né? De, meu Deus, eu já ia ficar toda emocionada, porque eu sou chorona, já tô aqui, já com, né? Eu já ia ficar toda é emocionada. extremamente gratificante, assim. Deve ser uma Dito coisa tudo maravilhosa. isso, Muito bom. quando chega lá, assim, e o que eles já obtiveram até hoje com o esporte, assim, se eu pudesse, eu pagaria mais. E assim, como que vocês controlam eh, a parte do nervosismo deles, né? Uma semana antes, eu não sei qual é o período, assim, já que eles começam já a ficar naquela agitação, naquele nervosismo de que tá chegando, que a gente sabe que ficam, né? Que tá chegando ali o dia da competição. Vocês Pode querem. falar, Eu pode falar, posso. A pode Bia falar. citou até um exemplo, né, de Sim, que há um tempo atrás, acho que foi em 2023, 23 ou 24, que ela pensou em desistir. Então, acho que o emocional mexe bastante. A muito. competição, a parte de competição. O karatê tem a parte competitiva e tem aquela parte de desenvolver a arte marcial. Parte de competição exige muito, muito do atleta, sendo criança, adolescente, eles estão em formação. Então, assim, você tem que ter um suporte emocional para aquela criança, tá? A Bia, ela passou por diversas situações de perder, ganhar. O Sim, esporte proporciona isso, essa evolução, tá? E quando você vê que o atleta ele não está conseguindo lidar sozinho, eu acho que você tem um suporte. A terapia, ela mesma citou, exato. ela tem uma terapia, ela tem um psicólogo Eu ia esportivo até ali. comentar sobre isso. Isso, ele dá esse suporte, ela faz a terapia, agora está sendo uma vez ao mês, mas assim, Faz é de diferença. extrema importância. Ela faz um exercício de respiração, que ele trabalha respiração, trabalha vários fatores ali emocionais para na hora da competição ela conseguir controlar essas emoções, sendo que adolescente a gente sabe que precisa já desse Sim, suporte, exato. e ainda nessa área de esporte é muito importante. A gente também, como pai, mãe de atleta, a gente acaba aprendendo. Porque assim, de primeiro momento, você quer que ganhe, perde, fica bravo, tal. Opa, peraí, não é assim que funciona no esporte. Você tem que auxiliar ele, você tem que abraçar ele, fazendo com que ele evolua. Você não pode dar tudo para ele. Aí, assim, você tem que. É o seu emocional vendo o emocional do seu filho ali, né? Isso. Ó, essa medalha aqui foi a última, agora do Sim. estudantil. Ela passou, acho que por 4 rodadas. Gente, o meu coração estava E é na saindo boca. pela boca. Não, eu E a imagino. menina lá, e eu me controlando, mas assim, tava querendo Segurando as explodir. emoções. Exato. Quando ela ganhou, era todo mundo chorando, era a mãe chorando, vó chorando, e assim, foi Não uma foi um conquista sentimento bom, né? muito E grande, porque ela era muito esperado. Ela ficou em Legal. vice, ela mostrou essa aqui. Ela falou, sim, João Pessoa, é, essa aqui do ano passado, vice brasileira. Gente, não é pouca coisa, é a segunda melhor na categoria dela do país. Comemorar todas as conquistas é Cara, importante. tem que exato. comemorar isso. Então é assim, ela. Só que assim, tem momento que ela vai ganhar. Ok. Tá muito feliz porque ela ganhou.
E tem o da perda Tem também, a que aí derrota. tem que saber lidar, vocês Sim. como pais, tem que Quantas saber lidar com eles ali Sim. para poder não deixar eles se sentirem tristes e desanimados, Isso. não querendo mais, né, Todos estão na busca daquele competir. objetivo. E quando você Exato. perde, ela falou da questão de maturidade. É. Maturidade vai adquirindo com o tempo. Então é assim, perdeu, opa, no que eu errei? O que eu posso fazer de melhor? Não é Sim, desistir. Desistir, ela já riscou, jamais. graças a Deus já riscou. Sim, Não é isso. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Se a cada dia um pouquinho melhor. Sensei fala sempre isso também. Cada dia um pouquinho melhor. E eu acho que tem que ser assim para a vida também, não só no esporte, para a vida. pode falar, Silene. Assim, eu e o Arthur, nós, geralmente eu falo que nós três, né? Porque eu tenho um menor que sempre Sim. tá junto. E ele me ajudou muito, porque assim, eu não dirigia para longe, e hoje a gente já vai para Pra o tudo interior de que é São lugar. Paulo, já. Então ele me deu força também. Não vendo ele desistir, não vendo ele não querer fazer, me fez ter força. Porque antes eu precisava de alguém para estar levando a gente. Te deu uma motivação, né? Sim, isso me deu força. Até eu falo Exato. para Cíntia, né, para o Thiago, que muitas vezes me deu carona. De eu ter essa força de enfrentar a serra, para mim era muito difícil. E por ele chegar lá e ver, até me arrepio, porque assim, chegar lá e ver ele fazer o melhor dele, isso É muito bom, né? E eu falo assim, Impagável. a gente coloca assim pelo louvo. Minha nossa, eu não vou conseguir. E a gente tá vendo na mesa aqui os resultados, Ah, né? É um motivo de orgulho, exatamente. né? Aproveitando a sua Gente. pergunta, na questão emocional, assim, um dos pontos assim mais difícil para a gente trabalhar com eles, o que acontece? Como foi dito aqui por eles, a gente iniciou essa conversa falando sobre a dificuldade que é o Sim. dia a dia do atleta. Porque se você pegar qualquer modalidade, se você pegar judô, é a mesma história. Sim. Se você pegar o atletismo, é a mesma história. Todo esporte individual no Brasil e coletivo, exceto vôlei, futebol, que Sim. tem ainda um apoio maior, Maior. só é lembrado em grandes conquistas. Então, assim, o cara do Taekwondo, todo mundo torce por ele, lembra dele quando ele é Quando campeão tem. olímpico. Sim. Mas para chegar Exato. para chegar num título estadual é dificílimo. Para chegar chegar no no nacional é dificílimo. Esse atleta que chega lá, se você tiver a oportunidade de entrevistá-lo, você vai ver que assim, a dificuldade é brutal. Então, assim, a maior dificuldade hoje nossa na questão emocional, o que acontece? Nossos filhos acompanham o nosso dia a dia. E por vezes, Exato. como seres humanos que somos, a gente se estressa, tá nervoso, ansioso, preocupado tanto quanto eles, porque a gente é a parte da estrutura, do fazer acontecer. Sim. Eles acompanham isso e o que eles precisam fazer? A parte técnica, é a parte do estudo, eles têm que nos entregar isso daí. Mas difícil você retirar da cabeça deles que eles têm uma obrigação de devolver isso daqui pra gente. Quando na realidade não tem. Sim. O nosso maior orgulho é assim, saber que eles fazem o que eles fazem da forma que eles fazem. Isso daí pra gente é a maior recompensa. Mas na cabeça deles, assim, pô, Eles têm meu pai me obrigação, trouxe né, de até, estar minha mãe me lá. trouxe aqui pra Sim. João Pessoa, me trouxe pra Recife, me trouxe pra, sei lá, Roraima. Eu tenho que voltar com a medalha, como se eles estivessem devolvendo pra gente. Sim. E quando essa conquista não vem, vocês entendendo um pouco mais do karatê, é um esporte muito difícil. Sim. Você entrar numa chave com 60 atletas, você tem uma única Uma chance. Sim. Você pode sair na primeira. Porque não importa, você pode ter gastado 20 mil reais, você pode ter disputado 50 etapas para chegar lá. Você pode sair na primeira rodada. Né? E quando isso acontece, a frustração, ela Muito grande, né? Então é difícil. É um trabalho que tem que ser feito junto ao psicólogo. Os senseis Exato. deles atuam muito Sim. nessa parte, né? O Vitor, ele não conseguiu organizar muito bem, mas o que ele estava se referindo, que para chegar nessa medalha, ele passou por etapas ano passado. E quando a gente chegou em Londrina, ele foi quase. Ele quase pegou a classificação. E deu aquela sensação de frustração, mas que fiz minha parte, valeu, filhão, a gente vai tentar trabalhar para a próxima etapa, não sei se a gente vai conseguir, porque é sempre assim, eu não sei, a gente vai tentar. E a gente conseguiu mandar ele para Uberlândia. Quando chegou lá, ele se desclassificou por um gesto. Ele comentou, né? Que ele um erro foi assim que para quem é negocinho bem praticante do esporte pequeno. sabe que é um erro assim que fala, putz, não É um era para erro bobo, acontecer. né? É um erro bobo. E ali para ele foi Deu um baque nele? demais, Ah. demais. Aí tive que conversar com o sensei dele. O sensei dele me procurou e falou que aquilo ali para ele pegou.
E o que a gente pode fazer não é muito, é se colocar ao lado e Dar um dizer, suporte, vamos né? Dar embora, o suporte, né? exato. E ali foi um divisor, porque após essa disputa de Uberlândia, ele teve uma sequência de umas 10 medalhas de ouro, inclusive foi campeão brasileiro. Que legal. Então, A gente assim, vê que ele é mas bem essa centrado. história que eu estou contando, ela tem a mesma, a Sirlene tem a mesma, e tem um monte, os Sim. pais do Lucas que estavam aqui na mesa, também são extremamente participativos, estão sempre junto nas bom. viagens. É que se eu ficar citando, a gente vai esquecer de alguém, porque são Muita muitos. gente, Uhum. né? É uma Porque o equipe. esporte É uma equipe. assim, É, ele não acontece sem os pais. Sim, é o Claro, verdadeiro tem a suporte equipe do técnica, atleta. sensei, tudo isso aí, tudo, mas ele não acontece na base sem apoio, Sim. né? E esse apoio começa pela família, e aí vai se criando tem todo um círculo ali, uma rede, né? Que aí Sim. entra os patrocinadores, Isso. né? Que entram os parentes, os amigos, todo mundo essa faz parte de parte. patrocinadores que você falou, foi muito difícil de vocês chegarem a conseguir o patrocínio do filho de vocês? Eu não tenho. Não? Não tenho Você até tem? hoje. Ó, já Sim, procurem karatê. já. Galera, Atleta vamos ajudar Beatriz. as crianças Ó, as aí, medalhas porque, ó, aqui, ó. Procurem ela. É assim, Diga. o karatê é um esporte que eu falo que é um esporte caro, sim, Sim. tá? Você vai comprar uma luva, vai comprar um kimono. Um kimono que seja homologado, porque para você participar tem que ser um kimono homologado, Sim. tá? É um valor aí alto, tá? Vai comprar luva, vai comprar tudo que precisa. Até um bucal, gente, um simples bucal, R$ 50. Sim. Então, é assim, é tudo muito caro. Então, sempre tem que ter o quê? É o suporte da família ali de início, tá? Suporte da família. Tem senseis ajudam também, mas não é o suficiente. A cada competição, o deslocamento, o dia do atleta, ele acaba consumindo, ele não vai se alimentar, Sim, né? Como claro. que vai ser? Então, assim, é tudo muito difícil para estar chegando, porém, quando a gente vê lá ele disputando, dando o seu melhor, como a Sirlene falou, gente, você faz de tudo. É como eu sou funcionária pública, já faço um extra ali para poder poder arcar com as ajudar. despesas e ajudar. Eu acho assim, eu olho. Você quer? É isso que você quer? Vamos correr atrás. A gente corre atrás e a gente consegue. Tendo saúde, vamos atrás. Faz rifa, conversa com a família. Ó, pessoal, vai ter tal Sim, coisa, os tal, conversa, os amigos. amigos. Muito E bom ter esse assim, suporte. e assim vai indo. Porém, se nós tivéssemos algum Alguma patrocinador, ajuda. com Muito certeza bom. facilitaria, Sim. né? Ainda mais assim, observando conquistas, é a evolução de uma criança, né? Que está ali em jogo. Exato, Não se é esforçando. não é somente esporte por esporte, é a Exato. evolução da formação de uma pessoa, da formação de um grupo. Pode ver aqui, ó, todos abaixo de 18 anos. Está em Sim. formação. Sim. O que eles planejam daqui 2, 3 anos? Como que eles se enxergam daqui 2, 3 anos? É muito importante pensar nisso. Agora eles estão aqui, estão estudando, estão na escola, gostam, não gostam de estudar, Sim. está lá competindo, gosta do que faz, mas daqui 2, 3 anos, Como que vai estar, né? como que eles vão vão estar? Então, assim, eu invisto no esporte, faria isso 1000 vezes novamente, mas por conta da formação da minha filha, entendeu? Eu vejo ela lá na frente, a pessoa que ela está se tornando, o caráter, Muito bom. o karatê, formação do caráter. Sim, pode falar. Então, assim, é muito importante a ajuda também, Claro. porque a gente consegue fazer bem mais por eles. Porque, assim, às vezes só o pai ou a mãe, a gente não consegue Não chegar dá na conta de segunda página, tudo, né, né? deles. Muita coisa. Porque é viagem, é gasto, porque Sim. às vezes a gente viaja e a gente tem que dormir lá, porque não compensa você voltar. E voltar a no fazer. mesmo- E é cansativo E é também, cansativo. até eles, né? Então, Fazer a assim, é competição. importante a ajuda e eu, assim, sou grata por quem me ajuda bastante, né, que nem a Arena Esportes, que ela simplesmente se prontificou a ajudar a gente Muito bom. nesse finalzinho, assim, porque a gente já vai viajar dia 15, então Sim. foi muito rápido e me ajudou bastante. Tá me ajudando e eu sou bem grata a eles, muito, muito. E quem quiser ajudar a gente está disposto a aceitar também. Com Muito certeza. importante isso. Eu cresci também, eu fazia judô e jiu-jitsu também. Eu vi de perto essa dificuldade de alguns pais, porque mesmo questão do kimono também, algumas competições não permitem kimonos de outras artes marciais. Os pais têm Específicos, né? tem que ser específico para competição. Muitas escolas não têm dinheiro. Na minha escola de jiu-jitsu do bairro,
ela é de uma associação, então a gente lida. Eu doei muito dos meus kimonos que eu ainda tinha para ajudar os alunos do bairro, né? Tem muitos pais que não têm condição, então acho legal também, também correr atrás de patrocínio, de ajudas, também contar também com apoio, porque o esporte muda a vida, né? A gente sabe que muitas crianças e adolescentes mudam de vida por conta do esporte, e isso é importante, a gente correr atrás de ajudar as crianças a ter um futuro melhor, e o esporte ajuda na disciplina também. Na entrevista eu estava assistindo aqui dos bastidores, né, eu vi que eles são bem disciplinados, isso é muito bom para o futuro deles também, né, por eles já crescerem com a disciplina e entenderem como se portar para o futuro é muito importante, através do esporte também. Vocês acompanham eles em todos os e os Todos. treinos também? Sim, todos. Todas as Todos. competições, porque assim, como eles são menores, Sim. é Tem que ir, obrigatório sim, que tenha um obrigatório. responsável, Sim. né? Exato. Eles são atletas do Esporte Clube Praia Grande, Sim. como eles citaram, são do técnico Alan Josala, né? Que é o técnico do time de competição de karatê. Sim. E ainda assim, nas competições oficiais, dentro do estado de São Paulo, tem condução e tudo mais, mesmo com a condução, é necessária a presença de um responsável junto com o atleta Sim. menor de idade, né? Então, isso significa que dentro do estado de São Paulo, qualquer competição, ainda que eles sejam conduzidos pelo transporte do time, a gente tem que ir. Tem que ir Sim. junto. E nos nacionais, obviamente, também. Então, assim, e nos treinamentos, claro, devido, assim, algumas distâncias que também não é perto, às vezes Sim. você Sim, mora muito no longe. Solemar e treina na sim, Mirim, né? Então, assim, também. os pais acabam acompanhando também esse dia a dia, né? Como eu falei anteriormente, não acontece o esporte sem esse apoio, né? E importante lembrar também, assim como você citou a sua origem, o Vitor vem do programa Super Escola, da Sensei Tamires, do Polo Magic Paula, né? E quando ele começa com um kimono doado pela Sensei, né? Sim. Uma faixa doada pela Sensei, né? E ali começa o dia a dia dele e tal, que a gente não imaginava, que é viajar o Brasil, né? E assim, com todas essas dificuldades e com toda essa necessidade de apoio, é gratificante, assim, eles estão jovens, né? Já Sim. viajam, conhecem novas culturas, né? Como você falou da disciplina, são pessoas que criam logo cedo um senso de coletividade, de Sim. respeito. O karatê é um esporte que você vai acompanhar uma competição, né? Não tem questionamento com arbitragem, não tem palavrão, né? Você perdeu, você fica chateado, você aceita e vai Sim. pensar na próxima competição, né? E quando ele sai a sensei dele do projeto Super Escola me chama para conversar, porque ele começa a ter um desenvolvimento técnico, né, superior, e aí ela pergunta se eu quero que ele faça parte do time de competição, na onde que ele vai. Sensei Alan, hoje elas podem falar também, é uma referência do esporte aí para eles, né? Eles são treinados não pensa num atleta que você é ídolo, né? Tipo, você tem como ídolo, né? Hoje eles são treinados porque ele é multivitorioso, demais, acho que se não me engano, campeão sul-americano e Sim, tudo já mais, disputou né? mundial. Futuramente a gente pode trazer ele aqui também. Sim, Muito legal, sim, Tá, sim. muito legal, Vai, assim, porque a gente pode acabar deixando passar alguns pontos, né, e tal, né? Que E ele ele, como possa ele vive, ele explicar, respira o sim. karatê, ele que fez, assim, essa revolução, assim, em termos de vitórias, de Sim. conquistas, e hoje, por exemplo, ontem, com essa disputa dos jogos regionais lá na Arena da Praia Grande, impressionante, assim, a movimentação, como mexeu com as pessoas e tal, e recentemente também, há cerca de umas 3, 4 semanas atrás, o Paulista Estudantil foi disputado aqui na Praia Grande também, Ah, ginásio legal. lotado, né? E ele foi campeão E na ele foi categoria dele. campeão. Que legal. Então, E é você isso. vê a E procura vem como tem aumentado assim a criançada quer fazer, porque vê eles fazendo e ganhando e participando, né? Então é bem legal nesse sentido também. E o Alan, ele assim, ele foi o primeiro sensei do Arthur. Com 6 anos de idade, eu já levei ele. E depois ali, até que nem agora o Arthur vai para a faixa preta junto com ele, né? E Sim. o Arthur tem a inspiração dele. O Arthur quer fazer educação física, porque Ele faz. porque ele fez e é professor. Então, assim, é uma inspiração pra gente mesmo E ver ele. assim, não fica só no karatê. Sensei Alan puxa a orelha deles também em outras áreas. Então, assim, não é só no karatê que tem que ser bom. Tem que ser bom karateca No esporte em si. no esporte e boa pessoa. Sim. Formação do caráter, respeito acima de tudo. Todos os lemas Sim. do karatê tem que estar funcionando ali juntinho. Sim, eles falaram na entrevista dele de manter a disciplina também fora, também, de não arranjar confusão, ser uma pessoa Sim. centrada. Acho isso importante também, Não porque usar também o esporte
o pra esporte poder não- machucar alguém porque fora, né? tem- Porque isso é importante a também, questão eles do saberem bullying também, não diferenciar perder, também, né? exato. Saber se Ainda controlar. mais porque são é tudo importante. adolescente, tudo criança, né? A gente sabe como que é Às aí vezes a gente por até fora, esquece, né? viu? Exato. A gente sabe como que é aí por fora Sim. também, assim, né? Mas, e quando eles começaram, assim, no comecinho, vocês achavam que ia pra frente ou não? Vocês Não. Acharam que é só uma atividade física. É, Porque até depois, que nem o Arthur, pelo menos, né? Quando ele começou, passou uns 6 meses, começou a pandemia. Então, aí ele treinava em casa com o Alan Sim. fazia o treino online, e ele Online. fazia o treino online. Então, tipo assim, eu achei que não ia, mas aí depois, quando voltou tudo ao normal, o Alan chamou ele para competir e tudo, mas foi bem assim, falei assim, agora, né, porque eu tinha comprado kimono e tudo mais, sim. falei assim, agora ou vai perder os kimonos, né, ou vai o kimono no caso. Então, mas aí depois ele continuou e hoje E ele foi indo, Bom, foi indo, tá né? assim, foi bem difícil pra gente por causa da pandemia. Sim. Mas ele Sim. foi. Beatriz, desde os 3 aninhos no balé, sempre. Sempre. Aí Nossa. fazia balé, aí junto o jazz, mas o balé. Balé, dança cigana, balé. E ela ficou quanto Participou do tempo pique. fazendo dança? Ela Até ela entrar no ficou karatê? dos 3 aninhos, que ela Nossa, ela entrou na entrou turminha bem baby. Era novinha. a turminha Sim. baby, era Ela uma lembra? Ela graça. lembra dos Ela passos? tem as ou- fotos. Não, É, lembra. lembra? Ela Sempre tem as guarda, fotos. sempre É. E aí, quando entrou na Minha mãe colocou minha irmã também no balé. a pandemia foi uma certa divisão ali, porque daí aquela coisa, ela fazia aula online de balé, não tinha interação física com Sim. ninguém, era só na televisão. Ela foi meio que murchando, murchando, e aí ela já estava com a intenção de fazer alguma outra coisa de movimento. Uma Sim. atividade. Foi quando ela falou, mãe, eu quero fazer alguma arte marcial. Legal. Aí eu, do nada, né? Sim, Bailarina, do nada. Ah. Sim. Aí, tá Muito bom. A diferença é muito. Aí fui, Muay Thai. Quer fazer Muay Thai? Tinha uma colega minha, professora de educação física e tal. Não, faz Muay Thai, tá bom. Fez 1 ano, não era muito o que ela queria. Quando entrou no karatê, Foi e pronto, ficou. se Se achou. apaixonou. Aí ela entrou, falei, qualquer outra, né, atividade ali de movimento, porque assim, eu falava para ela, não quer o balé, mas o que você quer fazer? Alguma atividade física você Você tem que vai fazer. fazer, Sim. alguma coisa vai fazer. Estava sempre oferecendo algo para ela. Aí ela falou, não, vou fazer o karatê. Quando ela quis se inscrever na competição, eu, opa, tá, vai, mas nunca que imaginar que a gente ia Que ia pra viajar, frente. que ia participar de competição, que ela ia ficar ansiosa para participar de algo e aí trabalhar toda essa ansiedade, trabalhar conquista e Exato. derrota e tudo mais, Exato. essa avalanche que é, gente, é uma coisa de louco. Quando você começa mesmo a participar de competições, Eu a imagino. coisa, assim, Se a gente, transforma. se a gente agora aí com os Jogos do Brasil, tá todo mundo na loucura, querendo que o Brasil ganhe, fica todo mundo naquele Isso. São negócio. pessoas que a gente só conhece de ver na Exato, televisão. imagina Agora os imagina filhos. Estando em casa com Mesma ele. sensação. isso Eu mesmo. costumo dizer que, assim, eu gosto de futebol, acompanho, sou um torcedor meio que fanático Ah, eu ali. também sou. E a única sensação que eu experimentei próximo ao que eu sentia nos jogos, assim, do meu time, foi Foi com o seu filho. ele competindo. Acompanhar o filho, né? Não, deve Eu não ser, recomendo, deve viu? ser. Ah, Não, porque o coração demais, não né? deve ficar É igual a naquele- torcida, A aquela... Silene mesmo Eu fico é um muito. infarto a É. cada... Eu fico imagino. demais. É demais, Não, e aí quando perde, você controla, É. respira, dá aquele abraço. É o que a gente tava comentando, né? Porque aí quando perde, Quando- vocês já sabem que eles vão vir murcho. Sim. E vocês também, ao mesmo tempo, também a gente fica triste Sim. porque eles também não ganharam. E aí a gente tem que fazer o quê? Tem que controlar a nossa emoção pra poder Sim. dar aquele suporte pra eles, né? Essa Pra eles não. é uma dificuldade, você não demonstrar Exato, não que demonstrar você tá tão chateado quanto eles. mas é uma exato. chateação que a gente costuma, o sensei, Alan, fala isso, a gente conversa com eles. A gente não quer que eles ganham para trazer a medalha. A gente quer que eles vençam para ficar felizes. Eles Fazer o melhor felizes, nós deles estamos lá, né? felizes. Então, é mais ou menos por aí. Né? Por isso que a gente quer que eles saiam vitoriosos. Vai e Né? divirta-se. Nós E também acabamos... eu mostro pro Arthur o que a gente gasta. Falo, olha, filho, tá difícil pra gente ir. Sim. Porque assim, ele tem que entender que não é fácil, não é só a gente falar vamos e vamos. Não, não é. Tem muita dificuldade. Tem muita pra coisa por trás, né? Tem. E assim, realmente, 2025 ele não foi. 2025, né? Sim. Que ele não foi classificado. Foi a primeira vez que eu vi ele chorar. Ele chorou muito, porque ele ficou Ai, muito aperta o triste. coração da Porque gente. assim, que faz, né? então Triste ficou... demais. Eu já Ai, choro mesmo se ele então ganha, eu se já- ele ganha, se ele perde, Eu já tô sou sempre chorando. chorona, eu Então, já assim, começo a chorar.
E Lá. ele é bem assim, ele sabe de todas as dificuldades, porque não é fácil pra gente. Que nem eu eu trabalho de noite. Eu saio do trabalho, pego ele, levo pro treino. Agora ele tá estudando de manhã. E durmo no carro. Para dar tempo de fazer outras coisas, porque assim, se eu for dormir, eu não consigo levar ele para os treinos. Então, é bem difícil. Ele tem que E é um entender que tem essa custo. dificuldade. É o custo, Ele tem que né? saber. A gente também, quando fazia faculdade, também era uma Sim. loucura, né, Moisés? Custo nossa, As confusões, vamos lembrar. era custo de tudo, fora a mensalidade. É muita né? história. Então, É é muita tudo por história. trás, né? Pra Sim. gente obter Sim. um resultado, querendo ou não, Vai. tem o custo, né? Sim, Eu tem. Não converso tem jeito. muito com eles sobre isso, assim, mas isso também é um ensinamento do esporte para eles, assim, porque assim é um reflexo. O esporte mostra que a sua dedicação, essa Sim. dificuldade vai te trazer a recompensa, que A é a constância vitória. deles, Exato, né? a persistência. Exato. E vai ser assim o resto da sua vida, Sim, em todos os Vocês já segmentos. estão moldando eles pro futuro, né? pro futuro. Mais pra frente, eles vão ter os filhos deles, vão ter a família, vão passar os mesmos E assim, ensinamentos. e Moisés, assim, para ele ter um alto rendimento na faculdade, o que ele vai ter que fazer? A mesma coisa. Sim. Estudar, Ele vai ter que ser estudar, pontual, vai ter que se Exato. dedicar, vai Tem ter que faculdades fazer que dão mais. bastante oportunidades para atletas, né? Isso já é uma coisa que vai Sim. ajudar eles no futuro. No Exatamente. trabalho, para ele ser bem sucedido, ele tem que fazer a mesma coisa. Ele vai Sim. ter que ser pontual, vai ter que ser o melhor, ele vai ter que trabalhar mais. No amor, se ele quiser que o relacionamento dele seja bem sucedido, ele vai ter que se dedicar mais, fazer mais. Então, assim, o esporte é só uma amostra do que é esse conjunto que é viver a sua É um vida. investimento. Sim. Então, É assim, investimento. nós estamos criando pessoas, pode ter certeza, num mundo que está tão, né, ruim, Ruim. pessoas muito assim, e esse ambiente você vê ali, né, é um menino, uma menina mais maravilhoso que o outro, assim, né, Sim. esse grupo, assim, então, eles estarem crescendo nesse ambiente também, estão se formando grandes cidadãos, assim, pessoas que com certeza serão diferentes, Isso, né. muito bom. Isso. Então, assim, toda essa dificuldade, ela fica às vezes em segundo plano por essa recompensa que é esse sucesso. Estão jovens, mas assim, já são extremamente vitoriosos, assim. Com certeza. E o Muito bom. sucesso é quando a gente fala, não é Das as medalhas. medalhas, assim, são Mas é a vontade deles que de fica. quererem Isso, estar essa ali, né? determinação. É o processo né? deles, Exato. né? De crescimento É como esse pessoa. processo. E o orgulho dos pais, né? Sim. Porque Sim, fica aquele, sim. né? Saber que tá encaminhado Exato, ali. isso é Sim. Tá muito indo por um bom. caminho bacana. Isso é muito bom. Queria que vocês, já tá acabando já, Sim. a gente já tem que entregar Passa aqui rápido a por produção. aqui, né? Exato. Queria que vocês dessem também, assim como a gente fez com eles, que vocês dessem um recado para os pais que também estão iniciando agora com seus filhos também, em qualquer área do esporte, o que vocês dariam de um conselho para eles no momento? Se vocês querem. Pode falar. Assim, o conselho que eu dou é participa. Apoia, vai junto, seja qual for o esporte, seja qual for a modalidade. Eu joguei futebol quando era jovem, tinha um talento até assim, e me fez muita falta esse apoio. Né? Eu costumo dizer Sim. que eu jogava muito bem, tive conquistas expressivas, mas meus pais não viram eu fazer um gol. Caramba. Então, assim, ciente disso, a mãe dele tem muito mérito nisso também, porque a mãe dele era assim, tá tendo peteca, colocava ele lá, tá tendo xadrez, colocava lá. Minha filha fez balé durante muito tempo. E ele Importante, comentou que ele é né? bem competitivo. Então assim, ele Ele foi, comentou. tinha eu falava, Tô não vai vendo o dar, a gente não vai resultado conseguir É bem competitivo. levar, não, tá capoeira, aí colocava na capoeira, né? E numa dessas ele entrou no karatê. E aí ficou né? e gostou, né? E assim, como eu falei, sem esse apoio não Suporte. vai. Então, assim, para os pais, isso eu falo para meus amigos, para quem vai ser pai agora ou quem já tem filho, e a gente serve assim até como um exemplo, assim, porque você Sim. começa a ver os seus amigos levando o filho não sei na onde, mostrando que está participando, levando para competição. E então, assim, participe, incentive, vá junto. E não espere que seu filho seja o melhor, né? Ele não vai entrar em nenhum esporte para vencer. Ele tem que entrar ali para ele entender, né? Para ele ter uma amostra, como eu falei, do que é a vida, né? Que é Sim. vitória, derrota, Os persistência, processos, né, da trabalho, vida. o processo. E também né? fazer o que gosta, né? E fazer Também o que é importante, gosta. porque quando a gente também faz o que não gosta, também Sim, não vai, Forçado. né? Mas para que isso aconteça, tem que deixar. Exato. Porque assim, a gente vive num país que o menino tem que ser jogador de futebol, né? Isso, E exatamente. em cada esquina você tem uma quadra, um campo de futebol, mas Sim. você não tem um tatame, você não tem Sim. uma Exato. disposição ali de um kimono, né? Exato. Muitos recursos
às vezes são doados, né? As pessoas correm atrás. Se tivesse um apoio mesmo Maior, da né? Secretaria de Esporte do Estado, Sim. seria muito melhor. Como eu Exato. falei no off pro Thiago, eu vejo bastante equipes de karatê no sinal pedindo ajuda, né? Fazendo apresentações na rua para levantar dinheiro, para ir para as competições. Então, se a gente tivesse mais verba e apoio, acho que não ficaria tudo em cima dos pais dos alunos também, Exato. né? Inclusive, aproveitando só esse deixa, em ano de eleição, né? Fica aí a dica para os dica para candidatos os a vereadores, Daqui a pouco vão aparecer os deputados. candidatos, né? Falando que É, apoiaram, né? exato. Nós estivemos em Pernambuco agora, mês passado, foi a etapa de Pernambuco, mais ou menos por aí, para disputar uma etapa do Campeonato Brasileiro, em Caruaru. Chegando lá, encontramos com um sensei da cidade e ele nos passou que o governo do estado de Pernambuco tem um projeto que são passagens aéreas para os atletas. Atletas que têm esse destaque, que disputam competições estaduais e nacionais, você solicita junto ao governo e ele manda essa passagem para o atleta, né? Então, assim, Pernambuco faz, né? A gente sabe que é um estado menor, né? Com uma arrecadação bem Sim. menor do que o estado de São Paulo. Então, com certeza, daria para ser feito aqui no estado, né? Com Então, certeza. o próximo deputado estadual aí Por já favor. fica um bom programa aí Se quiser estar convidado para vir falar da Porque- falta de verba aqui. do nosso Exato. político. A maior, assim, ó, com todas as dificuldades, a maior dificuldade que um atleta tem hoje são deslocamentos, são as Sim, passagens os aéreas, recursos, que é a muito parte caro, mais cara. muito Porque, caro. assim, hospedagem você consegue ali dar um jeito, alimentação você consegue dar um jeito, com apoio, lógico. Sim. Mas a passagem aérea, a É Silene difícil. tá agora, né, precisando aí se movimentar, Sim. ela vai ter um custo altíssimo para poder ir para Mato Grosso. E né? a gente está Sim. falando de competições nacionais, mas eventualmente se a gente for falar de internacional, Exato. eu imagino um custo bem alto, né, de Com deslocar, certeza. né? Exatamente. O Lucas, a mãe dele vendeu carro por aí, né? É, sim, Uruguai, né? Uruguai. que ele foi Uruguai, né? participar. Uruguai. Pode falar. Eu acho que assim, esporte. Esporte tem que caminhar junto com qualquer ser humano, independente da idade, gente. Mas assim, na formação das crianças, esporte, independente de ser na parte de competição ou não, tem que estar caminhando. Trabalha foco, disciplina, concentração, trabalha muitas outras áreas do cognitivo da criança para ela se desenvolver e ser uma pessoa ali do bem. Eu acho que tem que estar caminhando junto. Esporte, ele condiciona a criança a fazer as coisas boas, não ir para o caminho que não seja tão Errado. bacana. Sim. É uma criança brigona. Coloca no esporte para ver se ela não vai Muda, A né? se disciplina, vai né? mudar, se não vai ter disciplina, Sim. entendeu? E assim, tem locais para colocar, não precisa ser só o karatê ou só o futebol. Nós moramos na cidade de Praia Grande. Gente, tem os piques. A minha filha começou Sim. num pique. No karatê, não. No karatê, ela foi direto para um dojo. Mas ela começou a dança no pique. Gente, tem tantas opções. Tantas Tem. opções. É só procurar e a família tem que dar o suporte. A criança não vai sozinha caminhando até lá. Sim. Então, é assim, tem que ter o suporte dos pais para levar. E aí, sim, aí começa também, né, a situação. Incentivando, É. exato. Isso, aí começa. Aí a brincadeira fica mais Aí séria. fica, Pode falar, Silene. É realmente assim, o esporte é tudo na vida de uma criança, onde eles começam a ter o gostinho de ter a disciplina, de ser uma boa criança, porque ele vai melhor na escola. Mas esporte ele não gosta, né? Mas ele vai melhor na escola, agora, ele eu vai entendo, melhor é na a idade. vida, É, ele vai entender que não é só brincar. Tem que ter esporte. Por que acontece? No esporte ele tem outras coisas. Sim. Vai vir com que nem a certeza. gente coloca no esporte para ele só se exercitar. E acaba tendo uma vocação para outra coisa melhor, que pode ser até uma profissão lá na frente, né? Com certeza. E com se certeza. tornar um adulto melhor. Mas Além vocês- das amizades, gente. A É. turminha do karatê é uma turminha muito Só bacana. É. de gente boa. É só de gente Até boa combinei mesmo, pra Londrina mesmo. ficar todo mundo junto. pra Eles falaram aqui que não gostam de estudar. A minha tem 7 anos, hein? Fala que não gosta de estudar. Não gosto. Tem só 7 anos, viu, gente? É Mas no complicado. começo é assim, depois eles vão começar a sentir falta, né? A gente Exato, começa a ficar sente mais saudade. velho, da sente escola. saudade. Eu Quem sinto gosta de muita. estudar, estuda É. sem gostar mesmo, e Exato, tira boas notas e tá tudo exato. certo. Depois Chega a passa parte e que vai eles vão embora. ter que começar a trabalhar, acordar cedo, só pra trabalhar, pra ganhar o próprio Exato. dinheiro, eles vão sentir saudade Da disso. escola, da é, exatamente. Já passamos por isso. Pois é. Bom, então estamos chegando já ao fim Isso. de mais um episódio.
Acompanhe nossas redes sociais, eu vou postar o Teria como, programa. desculpa, Pode falar. só um Sim. minutinho para Sim, pode falar. finalizar aí, Pode falar. agradecer. Pode agradecer, pode Sim. Então, agradecer. assim, eu gostaria de agradecer familiares, amigos, todas as pessoas que montam essa rede de apoio, Sim. principalmente aos nossos patrocinadores, né? A UOL Suplementos, FF Pinturas, a Will Power, Moments Paris, deixa eu lembrar. Na esqueci de tela, ninguém. produção, enquanto ele Clima fala, Já, por favor. isso aqui, a Aí. Clima Já, e Nossa, a também. Rostide Cortes também. E agradecer a Sensei Tamires, que inicia tudo isso daí lá no Projeto Super Escola, o Sensei Alan, que está acompanhando eles diariamente, fazendo um trabalho maravilhoso aí. E deixar em aberto, acredito que vocês vão, no nosso caso, vai deixar o arroba lá eu sou o pai do Vitor Sim. Quitano, né? Sim. E os empresários da região, Que pequenos puder empresários que ajudar. quiserem Sim. associar a sua empresa com o Sim. esporte de base, né? Maior demonstração que a sua empresa é séria, idônea, responsável e de confiança é essa associação positiva com a Com vitória, certeza. Sim. né? Então você não precisa de uma propaganda melhor do que essa. Então Com quem tiver certeza. aqui procura também a Bia, o Arthur, que vai estar a arroba deles lá, entrar em contato, né? Todos precisam desse patrocínio, né? Sim. E Sim. qualquer é um formato diferente, a gente sabe que não são grandes valores, que para muitas empresas às vezes é uma fração muito Pequena. pequena, Sim. né? Mas que faz a diferença para a gente. E hoje a gente tem uma contrapartida muito interessante, que é a divulgação através de rede social, coisa que nós não tínhamos há E 20, que ajuda 30 anos muito, né? atrás, né? Ajuda Também. Então hoje demais. você consegue divulgar essas Consegue empresas, chegar né? até Vai um público longe, grande, né? né? Sim, sim, A sim. página do Vitor recentemente teve, embora o número de seguidores ainda pequeno, ela atingiu uma marca de 100 mil visualizações no mês, Muito né? bom. Você falando numa cidade de 300 mil habitantes, você está vendo que a sua marca está sendo, né? Tá chegando bem longe, né? E de uma forma Sim. muito, muito positiva, né? Isso serve para a Bia, para o Arthur, para o Lucas, né? Para todos os atletas, né? Então, fazer o agradecimento a todos, essa rede de apoio que nós temos hoje, né? Aos senseis, e deixar em aberto para vem que Vem, as Sim, vem, venham portas estão ajudar. vem. abertas A aí. gente está Vem, disposto a ajudar e vocês ajudam a gente também. Cíntia, quer agradecer alguém? Familiar? Eu acho que ele já Falou falou aí Completou. isso, completou tudo. Silene também? Ah, agradeço a E assinem a rifa da É. Silene. É, Rifa. exato. Sim, na rifa. A rifa tá quase no final já, Sigam a graças Arena a Deus. Esporte também, patrocinadora A do Flow Arthur. Invest Sim. também, né? A patrocinadora do Isso. Luquinhas. Eu queria, assim, só mais um tempinho, assim, só mais um pouquinho. Eu queria que vocês mandassem um recado pra eles, Ah, tá, pro filho de vocês. Nossos filhos. Pode falar. Pode Vamos falar. começar. Pode começar. Seja Pô, o bom. Câmera recado- neles, Seja o recado- câmera é- neles, produção. O recado que eu vou mandar para ele, assim, ele escuta da gente diariamente, que é o orgulho que a gente tem, a satisfação que a gente tem de fazer tudo isso por eles, né? Estar aqui não é fácil, Sim. a timidez, né, fica dividido ali entre Eu sou falar, tímido também, né? olha que eu apresento. É. Mas assim, a gente tem muito orgulho, né? Assim, pra gente é o nosso campeão ali eterno, né? Independente de qualquer resultado ali, pra Sim. gente é meramente formal ali pro papel, Sim. porque pra gente são vitoriosos, a gente Com admira certeza. muito, né? Admiro muito ele assim, tenho muito orgulho, né? Da pessoa que ele está se transformando, que eu sei que será. Então, assim, o que a gente Gratificante. faz é nada, porque é muito, assim, é muito, muito, muito gratificante, assim, muita admiração. Eu sou um fã Sim. dele. Muito bom, isso é muito bom. Pode falar, Cíntia. É o que ele falou, é orgulho. Eu tenho muito orgulho da Beatriz, por essa menina linda que ela está se formando, né? Uma tornando. pessoa muito bonita, corajosa, a coragem que ela tem, eu admiro muito isso nela. Então, assim, medalha, conquista, detalhe. Sim. O que eu acompanho, que eu acho que, assim, pessoas de fora não conseguem ver, o dia a dia, a evolução de pouquinho em pouquinho. Então, a coragem, a o carinho que ela tem, a dedicação com as coisas que ela faz. Isso, assim, me deixa inflada, sabe? Assim, muito, muito Sim. contente, feliz de ver a pessoa que ela está se formando. Pode falar, Silene. Eu, pro Arthur, eu quero que ele faça o melhor. E ele fazendo o melhor, eu sei que vai ser incrível.
Com Porque certeza. eu vou estar sempre, sempre, eu sempre falo para ele, vou estar sempre com você. A gente vai estar sempre caminhando lado a lado. Se eu tiver que mover tudo, a gente vai mover, mas a gente vai conseguir e a gente vai conquistar o objetivo. E assim, eu agradeço muito, muito as pessoas que estão junto com a gente, porque eles veem a nossa, a nossa vontade de querer conquistar. E eles estão Sim, ali ajudando, e eu quero que o Arthur seja. Sempre falo para ele, filho, seja humilde. Porque na sim, humildade você vai conseguir tudo, exato. tudo. Porque às vezes eu posto ali a rifa, que eu comecei há uma semana, e as pessoas, assim, pessoas que você menos imagina, tá ali ajudando a gente, entendeu? Eu falo assim pra ele, pro filho, tá vendo? Olha, quem a gente menos imagina, e tá ali ajudando, e tá. E eu quero que ele seja humilde e que ele vai conquistar o mundo sendo humilde. Que bom. Muito bom. Então, meus queridos, é isso. Chegamos ao fim do bloco com os pais dos nossos queridos atletas. Acompanhe nossas redes sociais, eu vou postar esse vídeo em breve. Vai também passar na Rádio Eco Vibes, né? Vou falar com o Rogério, dono da rádio, porque o horário do programa de normal é às 7 da noite. Vou passar para ele a entrevista com nossos atletas. Ele vai republicar essa entrevista na rádio. Acompanhem, está aparecendo na tela, radioecovibes.com.br, o programa todas as terças-feiras. E é isso, continue nos apoiando, seguindo nas redes sociais, curtam o vídeo, compartilhem. E é isso. Boa sorte aí para os atletas Karatecas. que vão disputar agora, né? Em julho agora, né? Júlio. E é isso, galera. Nos acompanhe nas redes sociais. Vamos postar também Cortes. os cortes no Instagram e também no TikTok. E ajudem. Ajudem os meninos e as Sempre meninas apoiando aí no nossos esporte. atletas. É isso, Exatamente. gente. Foi. Beleza.